O que geralmente os investidores olham? Eles olham juro real. O que é o juro real? É a taxa de juros menos, ou melhor, descontando a inflação. Não é uma conta de menos, é uma conta de desconto, que aí pega uma conta de divisão. E a gente tem aqui um ranking, tá, que foi feito da taxa de juro real para diversos países. Tá? Pegando o ranking dos países com maior taxa de juro real do mundo hoje, olhando para a taxa de juros hoje e para a inflação esperada para os próximos 12 meses. E quando a gente vê, a gente tem o quê? O Brasil no topo, com uma taxa de juro real esperada de 6,68%, porque é isso que o investidor está olhando para frente e não para trás, né? Não a inflação que já passou, mas a inflação que deve vir. Brasil 6,68% e México 6,64%, está muito próximo. Mais uma queda na taxa de juros, no Brasil, a gente já não vai ter mais a maior taxa de juros real esperada do planeta. Vai ser o México. E quando a gente olha a situação fiscal do México, é muito melhor que a do Brasil. O que é a situação fiscal? É a situação de orçamento, situação de gastos. Vamos dar uma olhada, ó. Dívida do governo em relação ao percentual do PIB do Brasil. A nossa dívida corresponde a mais ou menos 73% do PIB. Então, de tudo que a gente produz, a gente tem 73% de dívida, o equivalente a 73% da nossa produção como dívida. Se a gente vai olhar o cenário mexicano, é completamente diferente. O México tem uma dívida muito menor e tem uma responsabilidade muito maior. Olha só, no pico em 2021 foi lá para 58%. O Brasil, no pico, foi para quase 90%. Né? E no México hoje está em mais ou menos 55%. A dívida do país, tá? Em relação ao percentual do PIB. Então, o que o investidor estrangeiro pode começar a pensar? Para aí, o juro real no México está maior que o do Brasil, pelo menos o esperado. E o México tem uma situação fiscal muito melhor. Ele é muito mais responsável com os gastos, tem uma dívida muito menor. Se o México tem uma dívida muito menor, ele é um país menos arriscado para se investir. E esse fluxo de dólares que entrou no Brasil durante os anos de 2021 e durante os anos de 2022, por conta da nossa taxa de juros alta, e você pode ver justamente por aqui, ó, até maio entrou dinheiro. Até o início de 2022 entrou dinheiro no Brasil. Depois a gente começou a ver retirada, saques. Né? E depois um vai e vem danado. O investidor estrangeiro pode começar a pensar, eu não vou investir no Brasil, eu vou aproveitar o México. Porque o México não está reduzindo taxa de juros, está com uma taxa de juros mais gorda, uma taxa de juros real, e eu vou tirar o meu dinheiro do Brasil e vou para o México. Existe esse risco. Se isso acontecer, dólar dispara, sai dólar sobe, inflação sobe, taxa de juros não consegue cair, se derrubar, o efeito é pior ainda. Então, a gente tem dois cenários, uma recomendação importante para que você entenda, tá? O cenário para as ações, para o mercado de ações, para fundos imobiliários, é excepcional no curto prazo. Mas você tem que saber dissociar curto prazo de médio e longo prazo. No curto prazo, o que está acontecendo? Taxa de juros caindo, aumenta o consumo, as empresas vendem mais, o custo da dívida para as empresas vai diminuir, as empresas têm que valer mais, vão aumentar os seus lucros, sem dúvida nenhuma. Agora, no médio e longo prazo, o que é que vai acontecer? Aqui que está o ponto. Depende do aumento da nossa capacidade produtiva. Se a gente tiver investimento direto aumentando, hoje está diminuindo, mês após mês. Se a gente tiver investimento direto aumentando, que faz com que o PIB potencial suba e a gente realmente tenha capacidade para passar por um crescimento econômico, tá tudo bem. PIB potencial subindo, investidor estrangeiro, grandes empresários colocando dinheiro no país, vai aumentar essa capacidade de crescimento do país. Agora, se isso não acontecer, o Brasil é simplesmente um investimento especulativo para os estrangeiros. Quando cair taxa de juro, diferencial de juro fica cada vez mais estreito. Diferencial de juro estreito vai fazer com que eles vão embora, porque não tem nenhum interesse no Brasil. Afinal, não estão colocando investimento direto aqui, não estão aumentando a capacidade produtiva do país. E eles simplesmente vão para outro país parasitar lá enquanto tiver uma taxa de juro real gorda. E basicamente é assim que os especuladores estrangeiros vão fazendo. Tá? Então a gente precisa aumentar a capacidade de produção, a gente precisa aumentar o PIB potencial, isso não está acontecendo hoje. Se isso não está acontecendo, alerta amarelo, vermelho aqui para as condições de médio e longo prazo. É por isso que eu estou sempre me preparando para o próximo ciclo. Né? Então eu tenho que começar a investir em ações. Bom, se você não investe, na minha visão, faz muito sentido. Agora, eu já estou investindo em ações há muito tempo, já estou ligado nessa situação há muito tempo, meus alunos, meus mentorados, há muito tempo. Agora eu estou me preparando o quê? Para a situação de médio prazo. Eu estou me preparando comprando dólar muito baixo, comprando ativos em dólar, não simplesmente trocando real por dólar, porque está uma oportunidade gigantesca.
E aí daqui 3 anos eu vou estar me posicionando para os próximos 3 anos e assim por diante. Você entende? Então não cai na euforia, não entra na euforia, saiba dissociar curto prazo de médio e longo prazo e presta muito atenção nos efeitos de segunda ordem. Porque o que você vai encontrar no YouTube, nas redes sociais, de forma geral, é muito mais euforia do que conhecimento aprofundado. Cuidado, presta bem atenção, olha para os dados, porque isso não te trai. Narrativas, sim, mas os dados não vão te trair.